Oiê, meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos e eu conto aqui nesse canal a minha história com Jesus. Esse é meu segundo vídeo, então de verdade eu espero que, assim como Jesus um dia me encontrou, ele também possa estar te encontrando hoje através de tudo que eu vou compartilhar com vocês. No primeiro vídeo, que eu já deixei aqui, eu acabei contando para vocês que o Espírito Santo me deu essa ideia, vamos dizer, de compartilhar as minhas experiências com Jesus. E no começo eu falei assim, Espírito Santo, eu acho que não é uma boa ideia, porque eu não sei muito mexer com mídia, etc. Mas ele falou assim, Júlia, só grava e vai. E foi muito legal, porque quando eu postei o meu primeiro vídeo, eu acabei compartilhando assim com algumas pessoas que eu conhecia. E aí as minhas amigas que mexiam com mídia começaram a falar, Júlia, se você quiser eu edito o vídeo pra você. E começaram outras me dar dicas de como fazer isso funcionar melhor. Então assim, ali, naquele momento eu senti um cuidado de Deus com a minha vida, sabe? No seguinte sentido, você não está sozinha, sabe? Eu estou aqui com você, eu vou te ajudar a fazer isso. Porque foge muito da minha zona de conforto, vamos dizer assim, compartilhar essas minhas experiências com vocês. Mexer com edição não é uma coisa que eu sei, então real assim me estica bastante, sai muito da minha zona de conforto. E assim, para quem não sabe, eu sou advogada e eu mexo muito com a parte de tributário. Então, quando o Espírito Santo parou toda a minha vida e pediu para eu simplesmente compartilhar e só fazer isso, só compartilhar as minhas experiências com ele, eu falei assim, meu Deus, isso é totalmente diferente de tudo aquilo que eu já fiz. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Sair real, assim, muito de tudo aquilo que eu já estava acostumada a fazer. Mas ali eu vi realmente, sabe, que Jesus, ele estava ali junto comigo, me dando todo o apoio que eu precisava para fazer, vamos dizer assim, para construir isso com ele, sabe? Porque assim, eu tô gravando aqui para vocês, compartilhando as minhas experiências, só que na verdade, lá no fundo eu tô construindo algo com Deus, sabe? Porque eu sei que eu não estou fazendo isso sozinha. Então Deus foi cuidando de mim em cada parte e me esticando, inclusive nessa área de estar me comunicando novamente com as pessoas. Eu me lembro assim que quando eu tinha 16 anos, eu recebi algumas palavras de Deus dizendo que um dia eu estaria aqui compartilhando a minha vida em relação a Ele com vocês. Então, quando a gente começa a ver a palavra de Deus dando forma, é muito incrível, porque você fala, uau, Deus realmente falou que um dia isso ia acontecer. E eu me lembro assim que ele me deu essa palavra aos 16 anos, 16, 17 anos. E ele falou mesmo que eu ia começar a compartilhar o meu relacionamento com Jesus, porque o relacionamento com Jesus, ele é simples, ele é leve e conhecer Jesus realmente, sabe, mudou a minha vida. Eu até contei aqui um pouco no primeiro vídeo que Jesus, ele tirou uma tristeza muito grande do meu coração e me trouxe a alegria, sabe? Então isso transformou muito a minha perspectiva sobre a vida, sabe? E eu já até comentei também no primeiro vídeo que no começo eu só falava. E eu acho que esse momento de só falar com ele é muito importante porque ele vai limpando tudo aquilo que tá sobrecarregando o nosso coração, sobrecarregando nossa alma, nosso espírito. Ele vai tirando tudo pra fora. E nesse tempo, ele também vai falando com a gente, sabe? Algumas pessoas até vieram me perguntar, Júlia, mas como você escuta a voz de Jesus, né? Como você identifica a voz dele? E de verdade, você se relacionar com Jesus, quando você realmente está ali convidando ele o tempo inteiro para estar junto com você, conversando com ele no dia a dia, vamos dizer assim que as coisas elas vão ganhando forma, vão acontecendo de forma natural. Então, quando eu comecei a ouvir a voz de Jesus, foi algo assim, foi de pouquinho em pouquinho. No começo parecia uma voz na minha cabeça, daí eu percebia que não era porque aquela voz me falava algo que realmente acontecia, então eu falava, nossa, aqui só pode ser Deus. E pouco a
isso foi acontecendo, vamos dizer assim, com mais clareza, porque é como se você já identificasse a voz de Deus, sabe? Então, isso vai acontecendo de uma forma gradual. Quando eu comecei realmente a buscar Jesus, eu vi que ele estava ali comigo, que ele gostava de me ouvir. Então, de verdade, gente, assim, pra tudo eu falo com Jesus. É até engraçado, porque, por exemplo, assim, eu vou tomar um café, eu viro pra ele e falo: Ah, Jesus, vamos tomar um café? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assistir filmes com Jesus. Eu sempre falo pra ele: Jesus, vamos assistir um filme? E é muito legal porque alguns filmes ele começa até a me mostrar, vamos dizer assim, um pouquinho dele e da minha vida com ele. Então ele fala assim: Nossa, olha só, isso daqui parece nós dois, não parece? E eu fico assim: Meu Deus, é verdade, parece nós dois. Então, inclusive, aqueles filmes, sabe, bobinhos assim, ele acaba me mostrando, sabe? Olha só, isso daqui parece eu e você. Então eu até brinco e falo assim que Jesus ele transformou a minha vida num conto de fadas da Cinderela. E não porque as coisas se transformaram, nossa, lindamente, mas é porque ele é o meu próprio conto de fadas. Aquilo que se move na minha vida, que tem ele, é o meu próprio conto de fadas. Então, assim, para alguém que sempre gostou muito de conto de fadas e etc., isso é muito incrível. Quando você conhece a Jesus, você ganha uma companhia, você ganha a melhor companhia da sua vida. É como se você pudesse compartilhar todas as coisas com seu melhor amigo que está sempre ali com você. Então, quando Jesus ele vinha e, vamos dizer assim, era uma situação em que ele não aprovava, ele me falava e ia me guiando pelo caminho correto, sabe? Então foi muito incrível. É muito incrível conviver com Jesus, sabe? É muito incrível você poder acordar e saber que existe alguém que vai estar ali com você, independentemente de qualquer coisa. Que os teus erros ou os teus acertos, sabe, não mudam a tua forma ou a forma como ele te enxerga. Então, assim, quando eu comecei a ver isso em Jesus, essas características em Jesus, eu comecei a ganhar essa confiança, sabe? Nossa, eu tenho aqui alguém comigo sempre e para sempre. E Jesus foi a primeira pessoa em que eu conheci, depois eu conheci o Espírito Santo e mais tarde eu conheci Deus Pai. E eu vou gravar um vídeo só contando como eu conheci Deus Pai, porque realmente Deus Pai, ele te dá uma identidade e era algo que, assim, eu buscava muito e não encontrava em lugar nenhum. Então, conhecer a Jesus me levou até Deus Pai. E isso também acabou mudando totalmente a minha vida. Quando eu era adolescente, né, eu contei aqui no primeiro vídeo que eu conheci realmente Jesus na minha adolescência. Então eu convidava ele sempre, assim, todas as tardes pra gente conversar e a gente tomava café juntos e eu começava a contar como havia sido meu dia pra ele. Até que muitas vezes ele ia guiando toda a conversa realmente, sabe? E quando ele direcionava a conversa, tudo, vamos dizer assim, entrava num caminho, vamos dizer, a conversa entrava num caminho de muitas vezes de cura na minha alma, de coisinhas no meu coração que estavam lá e que eu não sabia que eram ruins, que me prejudicavam. Então, nesses momentos eram momentos em que Jesus tirava. E durante toda a minha adolescência foi assim. Até que quando eu entrei na minha faculdade, eu lembro assim que eu decidi com Jesus o que eu ia fazer. Eu já tinha a ideia de cursar direito, ou um detalhe, ou era direito ou era publicidade e propaganda. Não sei por quê, porque os dois são muito diferentes um do outro, né? Mas eu falei, bom, ou é direito ou publicidade e propaganda. Mas eu realmente queria direito. A minha mãe já era advogada, então eu falei, não, eu vou fazer direito mesmo. Entrei na faculdade, ainda pensei assim, né? Ah, eu gosto muito de ler, então vai dar super certo. Só que assim, né? A leitura do direito não é aquela leitura que a gente encontra nos livros e que é gostoso de ler, etc. Não, não é.
Então, assim, na faculdade foi o momento em que eu mais cresci, inclusive até no meu relacionamento com Jesus, porque eu precisava dele ali comigo, porque eu sozinha não me sentia capaz. Mas também foi totalmente diferente daquilo que eu pensei que seria, mas foi muito importante por conta dessa maturidade que Deus me deu nesse momento. Eu me lembro assim que por muitas vezes eu me sentia muito insuficiente na faculdade, muito insuficiente para muita coisa, sabe? Parecia assim que nada tava bom, nunca. Então, por muitas vezes eu me machuquei sem perceber. Com as minhas próprias palavras, muitas vezes, eu, vamos dizer assim, me agredia, porque eu não achava que nada daquilo que eu fazia estava bom o suficiente. Então já vinha aquele pensamento de, ai meu Deus, eu sou burra, eu sou incapaz de fazer isso. E muitas vezes Jesus ele me mostrou, olha, eu tô aqui te ajudando, sabe? Você não está sozinha nisso. Mas eu acredito assim que era uma falta tão grande de identidade em Deus Pai que as coisas ficavam mais difíceis. Então eu muitas vezes, até mesmo na questão de me esforçar, eu fazia disso de um jeito errado, porque eu achava assim que era por meio da quantidade, vamos dizer assim, das horas em que eu estudava e não da qualidade do meu estudo. Eu achava assim que, vamos dizer assim, se eu ficasse estudando horas e horas e horas, eu teria um bom resultado. Então eu deixava de comer, eu deixava de dormir, eu deixava de um monte de coisas apenas para ficar estudando. E Deus queria me mostrar que não era isso, mas naquele momento ainda eu não era capaz de realmente enxergar. Assim, era somente não, você precisa estudar muito, porque senão você não vai vencer. Então, o meu sono ficava comprometido, a minha alimentação ficava comprometida porque eu realmente queria focar nos meus estudos. Então, Jesus ele começou a tratar muito isso em mim, mas depois que eu saí da faculdade. Durante a faculdade, eu acho assim que eu nem deixei ele cuidar de mim dessa forma. E nossa, aconteceu assim tanta coisa, tantas experiências na minha faculdade em que eu realmente via Jesus ali. Então, vamos dizer assim, eram provas que vamos dizer assim, que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, e eu conseguia, tirava uma nota boa, e assim, eu sabia que não era eu, era o Espírito Santo me capacitando ali. Era o estágio que Deus me deu, que assim, eu trabalhei na procuradoria da minha cidade, e foi um lugar maravilhoso, onde eu cresci muito, e eu sabia que era Deus me colocando ali, me entregando aquilo como presente. Eram às vezes noites de sono que eu não dormia direito, mas Deus parecia assim que me dava um pico de energia para eu conseguir terminar tudo aquilo que eu havia começado. Então, vamos dizer assim, eu não dormia direito, mas no dia seguinte eu acordava como se eu tivesse dormido 10 horas, 8 horas, sabe? Uma noite de sono perfeita. Então, assim, eu sabia que era Deus ali comigo, eu sabia que era Jesus ali comigo, apesar de toda, vamos dizer assim, toda a exaustão que eu sentia. A exaustão, na verdade, ela serviu muito depois para que eu fosse mais grata pelas coisas, sabe? Porque eu me lembro assim que nem sempre dava tempo de lavar o cabelo com calma. Então, assim, gente, era entrar no banho e sair, lavar o cabelo de qualquer jeito, secar o cabelo de qualquer jeito para você ter tempo para dormir, tempo para estudar. E eu lembro assim que até mesmo nesses momentos Jesus me ajudava, sabe? Vamos dizer assim, me dava um refúgio, um refrigério ali para que eu conseguisse realmente concluir todas as coisas. E assim, quando eu me formei, fiz meu TCC, meu AB, tudo bonitinho, eu lembro assim que Jesus também estava junto comigo. Então, até mesmo para eu fazer meu TCC, eu falava, Espírito Santo me inspira. E eu me lembro assim que ele me dava, né, esses picos de energia para que eu pudesse fazer o meu TCC, ficava horas fazendo, até mesmo de madrugada. E dava muito certo, e foi muito legal fazer aquilo, e foi muito legal desenvolver tudo aquilo com Jesus. O tema, aliás, do meu TCC é até um pouco polêmico, porque ele falava sobre o direito eleitoral do voto feminino.
E o Espírito Santo me inspirou muito para fazer isso. E até mesmo na minha OAB, eu lembro assim que ele me ajudou a estudar, me dava recursos, até mesmo recursos financeiros para que eu pudesse realmente ter um estudo ali de qualidade. E eu me lembro no dia em que eu realmente me formei e que eu olhei assim pro céu. Lembro assim que eu tinha acabado de sair o resultado da OAB. Olhei pro céu e fiz assim: Jesus, nós passamos na OAB. Nós somos advogados agora. E eu me lembro assim que assim tudo, quando eu conheci Jesus, passou a ser eu e ele, sabe? Não era mais a minha vida propriamente, não era mais eu, mas tudo eu e ele. Tudo, tudo, tudo. Só que, apesar de tudo assim ter fluído realmente de Jesus estar ali comigo, me ajudando a estudar, me ajudando a trabalhar, um dia ele virou para mim e falou assim: Julia, eu vou ter que parar você. E eu lembro assim que quando ele me disse isso a primeira vez, eu tava perto da segunda fase da UAB. E eu falei assim: Deus, não me para agora, Jesus, não me para agora, porque se você me parar agora, eu não vou ter forças para continuar. E ele me fez a seguinte pergunta: você acha mesmo que a sua OAB é mais importante do que aquilo que eu tenho para fazer na sua vida? E ali eu sem muita maturidade para entender realmente o peso da minha resposta, eu falei para ele: sim, eu acho. E Deus, ele é muito respeitoso. Então ele falou assim: tá bom, mas então quando tudo isso acabar eu vou parar você, tá bom? E eu falei: tá bom, depois que tudo acabar você me para. E quando eu me formei, ele falou pra mim: olha, agora eu vou parar pra você, agora eu vou parar você. E me apresentou o plano dele, que aliás era um plano muito bom. Só que eu virei pra Deus e falei assim: olha, eu não vou ser feliz se eu não trabalhar. E eu lembro assim que bem nessa época em que eu falei isso, eu tava começando a conhecer Deus Pai. E só um parênteses, uma amiga minha que estava sendo usada ali pelo Espírito Santo para falar comigo, ela virou e falou assim: Júlia, Deus, ele acha muito lindo o tempo em que você passa com o filho dele, mas ele também quer passar esse tempo com você. E na hora assim eu tomei até um susto, eu falei: como assim? Ele quer passar um tempo comigo? Não é a mesma coisa? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, como assim? E foi aí que eu comecei a entender a figura de cada um, tanto de Jesus, como de Deus, como do Espírito Santo. E fechando aqui parênteses, voltando à história, eu lembro assim que eu falei: Deus, eu não vou ser feliz se eu não trabalhar. E daí novamente Deus virou pra mim e falou assim: então tá bom, eu vou te dar o trabalho e depois que eu te der esse trabalho eu vou parar você não vai ficar nem trabalhando por mais de 2 anos, porque eu realmente preciso arrumar algumas coisas dentro de você. Aí isso realmente aconteceu, sabe? Realmente, eu trabalhei, foi muito bom, eu realmente cresci bastante, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, mas chegou uma época em que realmente Deus me parou. E ele me colocou, vamos dizer assim, me tirou, né? Me colocou primeiramente em casa para que eu aprendesse a descansar. Não deu certo, porque parece assim quando você tá correndo, 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 e quando Deus começa a te desacelerar, gera aquele baque, sabe? E inclusive quando você tá sendo tratado na sua identidade, você pensa assim: não, mas eu preciso fazer, eu tô sendo uma folgada por não estar trabalhando, por não estar fazendo nada, só que a gente também precisa entender a vontade de Deus para as nossas vidas, porque às vezes Deus vai mandar a gente correr e a gente tem que correr, e às vezes Deus vai mandar a gente parar. E muitas vezes a gente não tá pronto para parar e obedecer a Deus nessa quietude. Então eu lembro assim que no começo eu tive muita dificuldade mesmo. Até que um dia Deus falou, o Espírito Santo me perguntou assim: tudo bem se um dia eu te enviar para uma base missionária, você ficar morando lá por um tempo? E eu, sem muito entender aquilo, falei: tá bom, pode fazer isso se você quiser. E realmente isso aconteceu. Então eu lembro assim que eu tinha uma palavra sobre missões, resolvi seguir essa palavra e fiz a minha primeira viagem missionária em fevereiro de 2023 e fiquei hospedada numa base missionária. E dali eu recebi muitas, vamos dizer assim, sinais realmente de Deus me guiando para aquele lugar, para que eu ficasse morando ali por 4 meses. E ali realmente eu vi um trabalhar de Deus Pai com a minha vida. Porque ele falou assim que antes dele me transicionar, vamos dizer assim, antes dele apresentar algo novo para minha vida, ele iria ali passar um tempo comigo.
E era engraçado porque era isso que o meu coração realmente desejava, passar um tempo em que era apenas eu e Deus Pai. Então ali, além de eu conhecer pessoas também maravilhosas, eu também pude ser muito tratada na minha identidade de filha. E eu pude entender que aquilo que eu faço ou deixo de fazer não é o que me define. Nós somos filhos e filhas porque Deus assim estabeleceu. E nós temos direito de tudo aquilo que Ele deixou para nós, de tudo aquilo que Ele deixou por nós por meio de Jesus Cristo, porque é nosso. Então, o fato de você ser filho, vamos dizer assim, não é os seus erros nem os seus acertos que vão trazer a tua identidade, mas sim aquilo que Deus fala para a tua vida. Porque muitas vezes a gente sabe quem Deus é, mas nós não entendemos quem nós somos para Ele. E aí a gente começa a aplicar nossa identidade nas coisas ou naquilo que nós temos ou naquilo que nós fazemos, sendo que Deus não se importa com isso. Logicamente, Ele quer que nós vamos dizer assim, venhamos cuidar das coisas com excelência, fazer aquilo com excelência, mas isso propriamente não define a gente, sabe? Aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. E assim, foi isso que eu fui aprendendo nesses últimos tempos, inclusive. Até mesmo para eu estar aqui gravando isso daqui para vocês, foi uma quebra muito grande daquilo que estava pautado a minha identidade. Então, até mesmo para que eu não me importasse com julgamentos, possíveis julgamentos, pessoas que vão entender, pessoas que não vão, foi uma quebra realmente daquilo que estava pautado a minha identidade, realmente para que eu entendesse, não, eu sou filha de Deus e eu vou seguir aquilo que Ele está determinando para minha vida, independentemente de qualquer coisa, independentemente daquilo que vão achar, independentemente daquilo que vão falar, eu vou fazer aquilo que Deus está estabelecendo para minha vida. E vamos dizer assim, para que eu não fugisse realmente desse caminho que Deus estava me apresentando, eu falei, Deus, e falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a obedecer à vontade de Deus, porque de verdade, ter largado meu trabalho, ter ido para uma base missionária, ter feito várias coisas não era propriamente a minha vontade, não era propriamente o meu sonho, mas eu resolvi obedecer à voz de Deus, confiando de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que vai me dar um futuro de esperança, assim como é falado na Bíblia em Jeremias 29:11, um futuro de esperança. Então eu resolvi realmente, vamos dizer assim, arriscar e seguir aquilo que Deus estava determinando para minha vida por obediência. E a nossa maior adoração muitas vezes é a nossa obediência a Deus, de nós estarmos dispostos a seguir aquilo que Ele está estabelecendo para as nossas vidas. Os sonhos dele, sabe, nem sempre tem tanto nosso eu, não é que aquilo não vai nos deixar felizes, não é isso, mas foge do nosso eu, sabe? É realmente um sonho e uma direção que vem dele, e você conviver com Jesus e saber que independentemente de qualquer coisa, Jesus vai estar ali com você e ele vai ser a tua melhor companhia, é o que mais importa. Estar na companhia de Jesus e seguir o caminho dele, por mais louco que seja, assim, por mais louco que esse plano pareça ser, é a melhor decisão. E é isso que eu tenho para compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!